Será que o Drácula sempre foi um romântico incurável? A estaca de madeira mata mesmo? Mina é realmente a reencarnação do grande amor? Isso e muito mais você vê aqui e agora no... Olá, meus queridos estreiros, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito que bem. E como muitos de vocês já sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Balovamp, minha eterna companheira de vida e também aqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. Sejam bem-vindos ao Sinistro Mundo de Camis. E hoje, para começar a conversa sobre o vampirão mais famoso do mundo, eu resolvi separar aqui as principais adaptações cinematográficas que realmente adaptam a história do livro do Bram Stoker para o cinema. E, gente, é importante dizer aqui para vocês que eu deixei de fora aqueles filmes em que o Drácula ele é um personagem secundário, ou até mesmo versões totalmente estendidas sobre a história de Drácula, como A Noiva de Drácula, Drácula e Frankenstein. Enfim, existem inúmeras adaptações de Dráculas no cinema. E se eu fosse ficar aqui conversando com vocês sobre Drácula e todas as adaptações que fizeram pro cinema, eu acho que esse vídeo teria, sei lá, umas 10 horas pra mais. Então, pra fazer esse vídeo aqui, eu foquei apenas na espinha dorsal do romance de Bram Stoker, mesmo com todas as liberdades criativas que cada versão tomou sobre a história, beleza? E além disso, ao longo do vídeo eu vou comentar com vocês as diferenças pontuais entre o livro e a adaptação. E mais pra frente no vídeo, é claro que eu vou falar pra vocês sobre as curiosidades de apenas duas adaptações que eu considero as melhores adaptações sobre Drácula. E é claro que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu considero essas duas adaptações as melhores que tem nos cinemas. Mas lembrando que é a minha opinião, tá, gente? Cada um tem a sua, sabe como é que é? Uma pausa para a minha, né? Olha que lindo que ficou o adesivo, gente. Muito lindo, né? Meu não, né? Da Balovamp. Voltando aqui para o vídeo, começando pela primeira adaptação que existe na história do cinema sobre Drácula, que é a de 1921, chamada Drácula Halala. Que Halala em húngaro significa sua morte. Então a tradução desse filme aqui ficou A Morte de Drácula. Esse filme aqui é uma verdadeira relíquia. A história acompanha uma jovem que passa a ter visões aterradoras depois de visitar um hospício. Um dos internos afirma ser o próprio Drácula. E a partir daí ela começa a viver experiências tão perturbadoras que ela já não consegue mais distinguir o que é sonho, delírio ou realidade. Esse filme aqui, ele é considerado a primeira adaptação cinematográfica de Drácula, como eu falei pra vocês, até mesmo antes de Nosferatu de 1922, porque esse daqui veio em 1921. Mas existe um detalhe bem importante sobre esse filme aqui. Lembra que eu falei pra vocês que ele era uma relíquia? Então, é porque ele tá perdido, gente. Não existe nenhuma cópia no mundo sobre esse filme. Então, a gente só tem algumas fotos na internet e alguns textos dizendo como é que era o filme, como é que ele foi gravado, porque, na verdade, acho que já não tem mais ninguém vivo daquela época pra contar exatamente como era o filme. Então a gente tem apenas relatos mesmo. Mas existe um porém sobre esse filme aqui. Ele traz pouquíssimos elementos sobre a história de Bram Stoker. Na verdade, dizem que o Drácula, ele só é chamado de Drácula dentro do sonho da jovem. Mas apesar de conter pouquíssimos elementos da história do Bram Stoker, ele é um registro histórico riquíssimo, porque é a primeira vez que o nome Drácula é usado dentro do cinema. Inclusive, apesar de Nosferatu ter vindo logo depois, os produtores de Nosferatu foram obrigados a mudar o nome de Drácula para Nosferatu. Aqui no canal eu tenho vídeo sobre o Nosferatu de 1922 e eu tenho o Nosferatu do Eggers também. São vídeos bem legais, vão lá assistir e depois comentem o que vocês acharem sobre cada vídeo. Eu acabo falando nos dois vídeos que os produtores de Nosferatu tiveram problemas com o direito autoral da história de Drácula, do Bram Stoker, porque a noiva do Bram Stoker não cedeu para eles o direito de usar a história, né? Então eles mudaram o nome, mudaram o personagem, né? O vampiro, pra mim, é um vampiro diferente, ele se comporta de maneira diferente, apesar de a história ser a mesma. Mas pra mim, como eu falei, são vampiros diferentes, trouxe inovação. Então eu acredito que não é a mesma coisa, apesar de se tratar de uma história
praticamente igual. Curiosamente, o Conde Orlok, lá de Nosferatu, ele se assemelha muito mais com o Drácula em si do que o Drácula aqui em Drácula Halala. E isso porque aqui nesse filme húngaro, o Drácula não é um nobre sanguessuga que sai da Transilvânia para a Inglaterra. A história aqui desse filme é muito mais metalinguística. Como eu falei pra vocês, o Drácula ele só possui o nome de Drácula dentro do sonho. É algo muito mais psicológico. E o Drácula acaba por existir mais com uma presença onírica, quase que simbólica. Mesmo assim, é o Drácula e é a primeira vez que esse vampirão assombra as telas do cinema. E agora vamos para a segunda adaptação sobre Drácula. Drácula de 1931, do Todd Browning. E agora sim nós chegamos no macabro absoluto. Aqui conhecemos o Conde Drácula, vindo dos Carpatos, que compra uma propriedade lá em Londres com a ajuda de Renfield. Que o Renfield acaba se tornando seu servo, no maior estilo do Knock, como é feito lá em Nosferatu, né? Ele fica comendo umas baratas, uns insetos e bichinhos, moscas, etc. E quando o Drácula chega à Inglaterra, ele passa a espalhar terror por toda a cidade. Após transformar a Lucy em vampira, ele volta suas atenções para a Mina. E é aí que entra o Van Helsing, um cientista holandês especialista em vampiros, chamado para deter esse reinado de horror. Aqui a grande diferença entre o livro e o filme é que não é o Harker que vai até o encontro de Drácula, é o Renfield. Outro ponto é a aparência do Drácula, né? Aqui ele é um rapaz com uma aparência estética bem fruto do seu tempo, né? Com aquele gelzinho pra trás, cabelo pra trás, assim, bem clean e com uma aparência bem nobre. Outra coisa diferente do livro é que quando o Renfield chega ali no vilarejo, o pessoal ali do vilarejo começa a tratar o Drácula como Nosferatu. E eu acredito que é porque Nosferatu, em romeno arcaico, foi atribuído como vampiro, né? Eu não sei se é a tradução real de Nosferatu é realmente vampiro, mas eu acredito que é por isso que o diretor trouxe a palavra Nosferatu para se referir a Drácula aqui dentro desse filme. E essas são as grandes diferenças entre o livro e esse filme aqui. Fora que tem outras coisinhas a mais, mas essas são as grandes diferenças entre o livro e esse filme aqui. E é claro que esse filme aqui, eu não posso deixar de dizer que ele é protagonizado pelo Bela Lugosi e foi a primeira adaptação sonora oficial de Drácula para os cinemas. Além de ser bem fiel à estrutura central do livro, como eu falei aqui pra vocês, essa adaptação aqui praticamente definiu a imagem clássica do vampiro no cinema. Vocês estão vendo a imagem aqui do Bela Lugosi como Drácula, né? Ele é muito referência estética, né, de um vampirão. E, inclusive, ele é a referência que muita gente possui até hoje dentro da cabeça quando a gente fala de Drácula, né? Apesar de ser uma adaptação lá de 1931. E vamos para a terceira adaptação de Drácula, que também é uma adaptação de 1931 e é a mesma história do filme do Bela Lugosi. E essa adaptação aqui, ela foi filmada ao mesmo tempo que a versão americana, inclusive usando os mesmos cenários, mas com outro elenco e uma outra abordagem visual. A história, como eu falei pra vocês, é exatamente a história do Bela Lugosi, mas a mina aqui se chama Eva. É exatamente o mesmo personagem, só troca o nome. E essa versão aqui, caso que eu esqueça de falar, é uma versão espanhola. E muita gente até considera essa versão aqui mais ousada visualmente falando, com uma linguagem muito mais sensual e enquadramentos muito mais criativos do que o filme do Bela Lugosi. Mas é exata a mesma história. E apesar de ser a exata mesma história, tem um outro temperinho. Chegamos na quarta adaptação de Drácula, que é Drácula de 1958, que se chama Horror of Drácula. E aqui nós entramos na era Hammer, com sangue mais vivo, clima mais sinistro e um Drácula mais físico. A história aqui desse filme é a seguinte: o Jonathan Harker vai até o castelo do Conde Drácula, sobre o pretexto de catalogar os livros ali do Drácula. Mas logo fica claro que ele acabou por cair em uma armadilha. O Drácula se interessa por Lucy após ver uma foto dela e decide ir até a Inglaterra atrás da moça, deixando um rastro de vítimas pelo caminho, incluindo a Mina. Quem surge para enfrentar o vampirão
é o Van Helsing, e aqui ele é vivido pelo Peter Cushing, numa das versões mais icônicas desse personagem. Com Christopher Lee no papel de Drácula, esse filme condensa bastante a história, mas mantém os pilares do romance. E, gente, as cenas desse filme aqui, elas são especialmente sinistras, bem memoráveis. Aqui a diferença entre o livro e o filme são muitas, mas dentre elas é o fato de que, na verdade, o Harker é um advogado que vai entregar a papelada pro Conde Drácula da propriedade que ele adquiriu lá na Inglaterra, né? E não que ele vai organizar os livros da biblioteca do Drácula, né? E aqui nessa adaptação, a noiva do Harker não é a Mina, e sim a Lucy. Então elas meio que trocam. A Lucy se torna a Mina e a Mina se torna a Lucy. Chegamos na quinta adaptação sobre Drácula. Drácula de 1979 de John Badham. Essa versão aqui, ela aposta muito mais no romance. Após o naufrágio perto de Whitby, o único sobrevivente é o Drácula, que chega à Inglaterra trazendo caixas de terra da Transilvânia. Ele se aproxima do Dr. Seward, da sua filha a Lucy, da Mina, do Jonathan Harker, mas logo mortes misteriosas começam a acontecer, levando ao confronto com o Van Helsing. E aqui a diferença gritante é de que é a Mina Van Helsing, ou seja, a Mina, ela é filha do Van Helsing. Entre outras várias liberdades criativas que o diretor toma sobre a história do Drácula do Bram Stoker. Mas aqui tem um detalhe muito importante desse filme, que é a caracterização da Mina como vampira. Gente, que caracterização incrível. Eu adoro aquela parte em que eles vão desenterrar ela e ela tá lá embaixo vivendo com os ratos e morcegos com aquele zoião enorme vermelho. É incrível, é incrível. Com Frank Langella, o filme enfatiza o lado romântico e trágico do personagem, mas ainda assim, apesar das liberdades criativas, esse filme aqui segue diretamente a base do livro. E chegamos na sexta adaptação de Drácula, que é Drácula de 1992, do Francis Ford Coppola, que provavelmente é a adaptação que é mais conhecida atualmente pelas pessoas e estruturalmente mais fiel ao livro. A história aqui começa no século XV, quando um guerreiro renega a Deus após a morte trágica de sua esposa. Amaldiçoado, ele atravessa séculos como um morto-vivo. Ao contratar Jonathan Harker, ele descobre que a noiva do Jonathan é muito semelhante à esposa falecida dele, Elisabetta. Drácula parte então para Londres, deixando Harker preso junto com as suas noivas, determinado a reencontrar essa mulher que ele acredita amar através do tempo. Com Gary Oldman, essa versão aqui é extremamente exuberante e bem respeitosa em relação à ambientação vitoriana. Esse filme aqui é o grande responsável por transformar o Drácula em uma versão mais romântica, trágica e amaldiçoada, algo que marcaria o imaginário dos vampiros dali em diante. E a grande diferença dessa adaptação para o livro é de que a Mina é a reencarnação da Elisabetta, que é o grande amor do Drácula. No livro, esse lado romântico do Drácula é quase zero, gente. As verdadeiras intenções do Drácula dentro do livro são muito mais aristocráticas e sociais. E chegamos à sétima adaptação sobre Drácula. Drácula, a última viagem do Deméter de 2023. Essa adaptação aqui, ela foca em apenas uma parte do livro, que é a viagem do navio Deméter. E a história é mais ou menos assim. A tripulação começa a enfrentar eventos inexplicáveis durante a travessia até Londres, enquanto algo passa a caçá-los noite após noite dentro do navio. Dirigido por André Øvredal, o filme transforma o capítulo do livro em um horror claustrofóbico em alto mar. Por fim, chegamos na oitava e última adaptação que eu trago aqui pra vocês de Drácula. Drácula, A Love Tale, de 2025, do diretor Luc Besson. Aqui nós temos uma releitura moderna e declaradamente romântica. Após a morte de Elisabetta, no século XV, um príncipe renuncia a Deus e se torna um vampiro. Séculos depois, em Londres, ele encontra uma mulher que se parece estranhamente com a sua amada falecida e passa a acreditar que ela seja a sua reencarnação. O filme acompanha essa espera de 400 anos por um amor perdido, focando na paciência, na dor e na esperança eterna. Na minha opinião, esse filme aqui, como eu já disse lá no meu vídeo de melhores de 25,
25 e O Horror em 26 é um bom filme com uma carinha de contos de fadas, só que vampiresco, que acaba por trazer um Drácula ainda mais romântico e monogâmico. Com Caleb Landry Jones como Drácula, esse filme aqui ele é bem baseado lá no Drácula do Coppola, mas com ainda mais romance e uma pitadinha de senso de humor. E agora eu separei para vocês aqui algumas grandes diferenças sobre o livro e o cinema em si. Além de ter pontuado para vocês já algumas diferenças em cada adaptação, eu vou falar no geral qual é a grande diferença do livro de Drácula de Bram Stoker para as adaptações do cinema. Como eu já falei pra vocês, apesar do filme do Coppola ser o mais fiel, estruturalmente falando, existe uma diferença enorme entre o livro e o filme, que é o fato de que a Mina é a reencarnação da Elisabetta. No romance do Bram Stoker, a Mina é uma mulher extremamente sagaz, inteligente e ativa. Inclusive, o romance Drácula, ele é um compilado de cartas, diários e registros organizados pela Mina. É graças a ela que a história do Drácula existe. O Drácula do livro não é um romântico incurável. Ele é um vampiro aristocrata interessado em se infiltrar na elite londrina. O interesse que ele tem pela Mina ali dentro do livro é muito mais estratégico do que romântico. Ele acredita que se ele pegar a Mina e trazê-la para ele poderá escapar de Van Helsing e os outros protestantes. Aliás, um detalhe bem curioso aqui é que no livro eles são protestantes, então não existe o uso de água benta e sim apenas o uso do crucifixo. O Drácula no livro, ele não morre com uma estaca de madeira, ele morre com uma faca cravada em seu coração por Quincy. E sim, no livro, a decapitação é de fato algo utilizado para matar vampiros. Outro ponto importante é que o Drácula do livro, ele também é um lobisomem. Ele pode virar um lobo ou até mesmo uma névoa. A Lucy no livro é descrita como belíssima, já a Mina, não. Essa característica não é atribuída a ela. As noivas de Drácula, elas são muito mais como filhas dele, ou até mesmo protegidas, do que noivas, amantes. E no livro, nada de cabelão elegante com aquele belíssimo penteado que a gente viu no Bram Stoker, e também a adaptação do Benson, que Drácula Love Tale trouxe. Ele não possui um cabelo com um penteado belíssimo, não, ele possui um grande bigodão. E para fechar aqui as curiosidades gerais que eu trouxe sobre o livro e as adaptações, é que essa sensualidade vampiresca que a gente costuma ver em filmes de vampiros, quem trouxe não foi o Bram Stoker, foi a Anne Rice. E agora nós vamos para as curiosidades sobre as duas melhores adaptações, segundo a minha opinião. Eu inicio aqui com essa adaptação icônica que claramente não tinha como ficar de fora. É o Drácula de 1931 do Bela Lugosi. Bela Lugosi, que não é só um filme. Ele é praticamente um divisor de águas dentro do cinema de horror. E tudo começa com o Bela Lugosi, que faz uma interpretação incrível do Drácula ali dentro do filme e se eternizou no mundo do cinema por conta desse papel. E não foi só nas telonas que ele ficou marcado como Drácula. Esse papel se estendeu para a vida pessoal do ator. O próprio filho do Bela Lugosi, o Lugosi Jr., ele contou que ele e a mãe dele decidiram por enterrar o pai com uma das capas que ele fez uma das suas interpretações como Drácula. Ele até diz no documentário que não foi um pedido vindo do pai, mas ele e a mãe dele acharam apropriado fazer isso. Então, hoje, o Bela Lugosi está enterrado no cemitério Holy Cross, lá na Califórnia, envolto literalmente pelo eterno personagem. Mas o caminho até o Bela Lugosi se tornar o Drácula não foi tão simples assim. Em dezembro de 1920, o Lugosi embarcou em um navio cargueiro e imigrou para os Estados Unidos. 2 anos depois, o público da Broadway teve o primeiro contato com aquele ator europeu extremamente cativante, quando ele foi escalado para viver o personagem Fernando, um sedutor latino, na peça chamada The Red Poppy, em 1922. Um detalhe importante, gente, é que o Lugosi, ele mal sabia falar inglês. E mesmo assim, quando ele entrou ali no teatro da Broadway, ele aceitou o papel e revisou todas as suas falas com um professor particular. Ele memorizava tudo foneticamente e mesmo que ele não entendesse o significado daquela palavra, ele conseguia reproduzir ela certinha. Mas foi em 1927 que o Bela
Lugosi mergulhou de vez no papel que mudaria para sempre a sua vida. Uma peça baseada no romance Drácula, de Bram Stoker, havia estreado em Londres em 1924. O produtor americano chamado Horace Liveright percebeu o potencial da história e resolveu dar uma versão americana. Durante o verão de 1927, o Lugosi foi escalado para viver o Conde Drácula nos palcos da Broadway. E nas palavras do próprio Lugosi, foi uma mudança completa em relação aos personagens românticos que ele costumava interpretar. Mas foi um sucesso. E foi mesmo, gente. O espetáculo acabou por ficar um ano inteiro em cartaz lá na Broadway e depois rodou o país por anos. Com esse sucesso absurdo, a Universal decidiu adaptar a peça para o cinema, lá em 1930. Mas aqui vem uma curiosidade que pouca gente sabe. O Lugosi não foi a primeira opção que eles tinham para ser o Conde Drácula. O Todd, ele hesitou bastante em chamar o Lugosi porque ele não era uma estrela grande dentro do cinema, e sim no teatro. Vários atores famosos foram cogitados para o papel do vampirão, até que finalmente o Lugosi foi escolhido. Ele quis tanto esse papel, gente, que ele chegou a fazer uma campanha pesada para consegui-lo, e aceitou receber apenas $500 por semana durante 7 semanas, totalizando o valor de $3.500, um valor que era irrisório até para a época. Outro dado bem curioso, gente, é que o Lugosi dizia que enquanto ele interpretava Drácula ali na Broadway, ele acabou por receber muitas cartas e 97% delas eram de mulheres. Ele mesmo chegou a dizer que seu público era majoritariamente feminino e que muitos homens só iam arrastados ao teatro por conta de suas companheiras. Com o sucesso de Drácula, a Universal aprovou a nova adaptação de Frankenstein, da Mary Shelley, e o Lugosi parecia a escolha óbvia para esse papel, mas ele recusou. O motivo? O personagem mal falava e ele ficaria coberto com maquiagem bem pesada, o que para ele parecia não ser um papel digno de um ator de respeito. O papel acabou nas mãos de um ator pouco conhecido na época, que é o Boris Karloff. Mal sabia ele que seria um grande personagem icônico dentro do horror também, né? Ator digno, ah meu Deus do céu. Bom, enfim, anos depois, o Lugosi finalmente interpretou o Frankenstein no filme Frankenstein contra o Lobisomem. Mas ele falou que ele detestava o grito gutural que o roteiro exigia ali. Ele falou que se sentia um grande idiota ao fazer aquilo. E, gente, apesar da fama de rivalidade entre o Karloff, que interpretou o Frankenstein, e o Lugosi, a realidade era bem diferente. Eles tinham respeito mútuo um pelo outro e até mesmo uma amizade. Contracenaram juntos em alguns filmes, começando pelo O Gato Preto, de 1934. O Karloff dizia que o Lugosi era bem desconfiado ali dentro do set, mas que quando percebeu que o Karloff não iria roubar a cena, os dois se tornaram amigos. Mesmo assim, o Lugosi nunca escondeu o certo ressentimento que ele tinha por conta do Karloff interpretar alguns papéis principais nos filmes em que eles atuavam juntos. Ele até mesmo chegou a dizer que se não fosse por Boris Karloff, ele poderia ter monopolizado o mercado de filmes de horror. O visual do Drácula do Lugosi se tornou tão icônico que apareceu até num selo comemorativo dos Correios lá em 1997. Nos anos finais da sua vida, o diretor Ed Wood chegou a filmar algumas cenas rápidas ali com o Lugosi andando pelas ruas, vagando por um bairro residencial com a sua capa de Drácula, e essas filmagens seriam utilizadas anos depois e foram as últimas filmagens da sua carreira. O Bela Lugosi morreu de um ataque cardíaco em 16 de agosto de 1956, aos 73 anos. E as curiosidades técnicas do filme de Drácula de 1931 também são incríveis. Quem assistiu esse filme sabe muito bem que ele carrega ainda diversos elementos do cinema mudo, como intertítulos, longos silêncios e closes intensos. O Todd, que é o diretor, ele vinha do cinema mudo e nunca se sentiu totalmente confortável com o som, tanto é que ele acabou por se aposentar em 1939. O famoso olhar hipnótico do Lugosi ali dentro do filme foi criado pelo diretor de fotografia Carl Freud, que posicionou refletores bem finos diretamente aos olhos do ator. E sim, gente, o Bela Lugosi não pisca em nenhum momento ali dentro do filme. Inclusive, eu não sei se vocês já repararam, mas ali dentro do filme, o Bela Lugosi, ele é tão icônico que ele não precisou usar presas para interpretar o Drácula. Já repararam nisso? Ele não utiliza os dentinhos de vampiro. Ele só possui aquela capa bem vampiresca e o brochezão vampiresco e todo aquele ar do Bela Lugosi que é sensacional. O resto é
a atuação extremamente icônica dele como Drácula, gente. Não é impressionante o quanto esse homem marcou o imaginário das pessoas como o Drácula? Tipo, se você pesquisa Drácula no Google agora, vai aparecer uma imagem do Bela Lugosi, sabe? E é justamente por conta dele que eu acho que essa adaptação do Drácula é uma das mais icônicas e uma das melhores adaptações pro cinema. Eu acho que não tem como a gente falar de Drácula sem falar dele. E agora vamos para aquela que, para muita gente, inclusive eu, é uma das adaptações mais completa e mais influente sobre Drácula nos cinemas. O Drácula de Bram Stoker do Coppola, né, gente? Welcome to my home. Eu acho que também não tinha como ser uma outra adaptação. Essa adaptação, ela é... sério. Eu vou contar as curiosidades dela pra vocês. E eu acredito que quem vê esse filme fica marcado, não tem como. Você acaba ficando marcado pelo figurino, pela fotografia, pela trilha sonora, alguma coisa ali naquele filme vai marcar você. Mas antes de começar a contar pra vocês todas as curiosidades do set desse filme aqui, eu gostaria de falar que o Coppola é sim um diretor problemático, inclusive ele já foi acusado de assédio por atrizes ali dentro do set de filmagem do Megalópolis. Enfim, eu acho importante trazer esse ponto pra gente conhecer um pouco melhor o artista que a gente tá consumindo a obra ali, né? Dito isso, vamos para as curiosidades. A ideia desse filme aqui começou lá no final dos anos 70, quando Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, reacendeu o interesse do público pelos vampiros. O roteiro desse filme aqui foi escrito pelo James Hart, mas infelizmente nenhum estúdio de cara ali se interessou pelo roteiro, e em 1990 ele quase virou um filme para a TV a cabo. Mas, felizmente, esse roteiro aqui foi salvo por nada mais, nada menos do que a Winona Ryder, que leu o texto do roteiro ali aos 19 anos, enquanto ela estava à procura de um papel um pouco mais maduro. E então ela se apaixonou pelo papel da Mina e resolveu levar o projeto adiante. Com a Winona envolvida, o filme finalmente encontrou seu diretor, o Francis Ford Coppola. O encontro entre esse diretor e o roteiro se deu por conta da Winona Ryder, que foi encontrar o Coppola após uma reconciliação, porque ela achou que o Coppola houvesse ficado chateado com ela, porque ela ia interpretar a personagem, inclusive, que foi a filha do Coppola que interpretou no Poderoso Chefão. Ela ia fazer aquela personagem e aí ela acabou não fazendo por conta de cansaço, por conta que ela estava esgotada de trabalhar e etc. E ela achou que o Coppola tivesse ficado chateada com ela e ela foi ao encontro dele e eles conversaram. Ela estava com o roteiro em mãos, apresentou o roteiro para ele e o Coppola, que era um fã do Drácula desde a sua infância, ficou fascinado pelo roteiro. Durante a pré-produção ali de Drácula, vários nomes foram cogitados para interpretar o Jonathan Harker, incluindo Christian Slater e o Johnny Depp. Mas o estúdio acabou rejeitando o Johnny Depp porque ele ainda não era tão famoso e foi aí que a Winona Ryder apresentou o amigo dela, que era o Keanu Reeves, que acabou ficando com o papel. O Coppola decidiu por filmar quase tudo em estúdio, usando efeitos práticos inspirados no cinema no final do século XIX. Ele criou storyboards com vários detalhes, chegou a montar uma versão animada das cenas e apostou totalmente em truques de câmera, como perspectiva forçada, dupla exposição, fotografia reversa, miniaturas, sombras vivas e neblina artificial. Para o visual, o Coppola tomou uma decisão radical e chamou a Eiko Ishioka, que nunca havia assistido o filme do Drácula antes de assumir a direção de arte ali do filme. Mas a filosofia dela para esse filme era simplesmente genial. Ela tomou a decisão de que os cenários seriam os figurinos. E foi assim que nasceram um dos figurinos mais icônicos da história do cinema, incluindo o famoso manto vermelho usado ali pelo Drácula nas cenas iniciais em que ele aparece. Ou até mesmo a armadura do Drácula inteira vermelha, belíssima, né, gente? E a Eiko Ishioka, ela acabou por ganhar o Oscar de melhor figurino devido a esse filme aqui lá em 1993. O Gary Oldman foi escolhido para viver o Drácula ali dentro do filme. E ele acabou levando o papel ao extremo. Em parceria com um maquiador chamado Greg Cannon, ele expandiu as transformações do personagem. O velho, jovem, morcego, lobo. E esse comprometimento todo teve um preço. O Gary Oldman acabou indo parar no hospital devido à grande quantidade de látex que eles usaram ali na caracterização do personagem. Ele também chegou a ter crises de claustrofobia dentro das fantasias ali no filme. Mas isso resultou no Oscar de melhor maquiagem, que foi levado
executado pelo Cannon e a sua equipe de produção ali de maquiagem dentro desse filme. Nos bastidores desse filme aqui, o clima era bem tenso, gente, porque o Coppola, ele acreditava que provocar reações emocionais reais nos seus atores gerava algo muito mais interessante na atuação. Inclusive, uma cena-chave ali dentro do filme, o Coppola chegou a gritar insultos pra Inona fora da câmera pra intensificar a emoção dela ali no momento da cena. Que prática tosca, né, gente? Ainda bem que o Keanu Reeves e o Hopkins não toparam ficar gritando insultos pra Inona, mas parece que os outros atores toparam isso, e eles foram os únicos que não toparam fazer isso com a Inona. E nessa, o Gary Oldman também ajudava a criar a tensão, sussurrando coisas extremamente perturbadoras para os colegas dele antes da cena ser gravada. A Inona chegou a dizer que ela nunca conheceu o Gary Oldman ali dentro do set de filmagem de Drácula, porque ele estava muito imerso dentro do seu personagem. Inclusive, os dois não se davam bem durante as filmagens, gente. Eu nem sei como é que eles conseguiram gravar toda aquela tensão que existe entre os dois ali no filme, né? Mas enfim, parece que depois de um tempo eles chegaram a conversar, depois de alguns anos, e eles até se reconciliaram, porque eles realmente não se davam bem. E hoje em dia eles são amigos. Durante o prólogo, naquele momento icônico do qual o príncipe Vlad solta um grito desesperador por conta da morte da Elisabetta e jura vingança pela morte da sua amada, não é o Gary Oldman gritando ali. Quem presta a voz ali é o Lux Interior, vocalista de uma banda punk rock da qual eu gosto muitíssimo, que se chama The Cramps. O grito mais trágico e operístico ali dentro daquele filme vem de um ícone do punk. Outra cena que marcou ali os bastidores de Drácula envolve a personagem Lucy. Em uma das sequências mais perturbadoras do filme, vocês devem saber qual é, que é aquela cena belíssima da Lucy vestida de branco saindo do caixão. A maquiagem e a atuação da Sadie Frost estavam tão intensas que a criança que foi usada ali naquela cena começou a chorar realmente de medo. E a equipe ali na hora das filmagens precisou parar tudo e acalmar a criança, dizendo que aquilo ali era só um filme, que era tudo de mentirinha. Falando da Sadie Frost, durante a transformação da Lucy em vampira, a atriz chegou a desmaiar pra fazer aquela cena. O motivo? A combinação cruel de espartilhos extremamente apertados, sangue falso e excesso de maquiagem. Tudo ao mesmo tempo. E ela acabou por desmaiar antes de fazer essa cena. Para alcançar alguns dos efeitos visuais mais impressionantes desse filme, o Coppola levou o compromisso com o cinema clássico a sério. Ele chegou a contratar um mágico de verdade para ajudar naquela cena em que as noivas do Drácula se erguem lentamente. Tudo feito com efeitos práticos. E tem mais, gente. Para tornar a cerimônia de casamento do prólogo ali mais autêntica possível, Coppola contratou um padre romeno real, ou seja, tecnicamente os atores participaram de um casamento de verdade ali nas filmagens. O visual do filme também bebeu diretamente de grandes artistas. Coppola buscou inspirações em nomes como Albert Durr, do século XV, e Gustav Klimt, do século XIX. Inclusive, o figurino final ali do Drácula é uma homenagem direta à estética do Klimt. Falando em visual icônico, o penteado do Drácula ali na sua forma mais velha não surgiu do nada. Ele foi inspirado no teatro japonês chamado Kabuki e nas máscaras No. A ideia do Coppola era que o Drácula parecesse algo atemporal. E mais uma curiosidade rápida e maravilhosa. O Anthony Hopkins, que fez o Van Helsing aqui dentro desse filme, ele também fez uma aparição que não tá acreditada. Ele aparece ali bem no inicinho do filme com um padre que preside a transformação do Vlad. O final desse filme aqui precisou ser refilmado porque quando ele foi exibido inicialmente para algumas pessoas, o George Lucas apontou que o Coppola havia quebrado as próprias regras de como matar um vampiro. Então a cena final precisou ser regravada e é a que a gente vê no filme hoje em dia. Por fim, esse filme aqui arrecadou o total de 216 milhões de dólares mundialmente e foi indicado a 4 Oscars, levando 3 para casa. O de melhor figurino, o de melhor maquiagem e melhor edição de som. E segundo Coppola, o sucesso desse filme aqui literalmente salvou a sua casa, que estava prestes a ser perdida por conta de dívidas. E, gente, apesar do Coppola, esse é um dos meus filmes favoritos da vida. Como eu falei pra vocês, ele me impacta demais, demais. Em toda a estética, na fotografia, no roteiro,
roteiro, nas atuações e na trilha sonora. Mas e você? Qual é a sua versão favorita de adaptação para o cinema do vampirão mais famoso do mundo? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E antes de encerrar aqui, se você gostou de saber mais sobre Drácula e as suas diferentes versões para o cinema, já me ajuda deixando o seu like, se inscrevendo aqui dentro do canal e ativando o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos horrorosos. E se você achou esse conteúdo bem completinho, já compartilha com aquele seu amigo ou amiga que gosta também do cinema de horror. E essa semana nós teremos ainda mais vampiros lá nas minhas redes sociais, então se você curte esse clássico monstro gótico, dá uma olhadinha lá nas redes. E se você gostar do conteúdo, quem sabe até você não me segue. Se quiser, é claro. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vir me ver. Até o próximo conteúdo.